se olharmos aos resultados também da democracia representativa, de alguma forma, aquilo que nós podemos observar é uma generalizada apatia participativa. E, portanto, as próprias instituições criadas, segundo a lógica representativa, elas são instituições muito posicionadas sob uma ótica vertical e, portanto, não são instituições pensadas em promover a participação. O processo de descentralização em Portugal, o processo de constituição dos poderes autárquicos não foram pensados para promover uma participação e, portanto, promovem, sim, aquilo que nós temos hoje atualmente, que é o assistencialismo público. Não é? Portanto, não foram concebidos nessa ótica. E é difícil, há aqui uma mudança cultural também que tem que se fazer, para além de tudo, que não é fácil. E, no fundo, o que esta democracia representativa, com todos os méritos que tem, mas no fundo acaba por privilegiar muito mais uma democracia de eleitores do que uma democracia de cidadãos. Porque ela é muito centrada sobre o ato eleitoral e não sobre outras formas de participação, que vão para além do ato eleitoral. E se olharmos, quer dizer, podemos sempre dizer, perante a lei, os processos são passíveis de participação na medida em que há sempre fases de consulta pública, há tudo isso. Mas a própria forma como os processos são concebidos, em termos de fase de consulta pública, não permite que 0,0 não sei quantos por cento da população possa aceder a eles. Não entendem muitos dos documentos, não entendem os procedimentos que existem para poder participar, têm que se deslocar a uma Câmara Municipal e passar horas a analisar documentos sob a autorização de um técnico, etc. E, portanto, entre outros, não é? Mas, ou seja, para dizer que os espaços de participação foram criados sob a ótica legal, os que existem, mas não são espaços funcionais, efetivamente. E, portanto, esta apatia que nós temos, e podemos dizer que a população portuguesa não participa, como em muitos locais, ela é reflexo também do sistema que foi criado, de alguma forma. E podemos dizer, participam sempre os mesmos. É verdade, participam sempre os mesmos. Mas se queremos que participem mais, por onde é que vamos começar? É pelo sistema que já temos, já vimos que se calhar não vamos lá por aqui. É necessário criar outros dispositivos de participação, intermédios aos atos eleitorais? É necessário. Quais são? OP, Agenda 21, Fóruns de Cidadãos? Podem-se explorar aqueles que forem mais adequados a cada território, mas temos que começar por algum lugar. E, de alguma forma, o OP não pretende... eu compreendo a questão e a reflexão, que é uma questão normal neste tipo de processos, neste tipo de discussão, que é corrermos o risco de retirar a legitimidade a quem foi eleito para dar legitimidade a quem aparece neste tipo de espaços e participa. É verdade, isso é um entendimento possível sobre esta matéria. Mas se olharmos bem, o que está em causa não é a legitimidade de quem foi eleito para governar. Porque, no fundo, o que está em causa é a credibilidade da própria ação governativa e das opções políticas e digamos que, provavelmente, o poder político sente a necessidade de criar novos espaços ou novas fontes de legitimação para além daquela que vem do ato eleitoral. E se olharmos para aquela que vem do ato eleitoral, basta ver as taxas elevadíssimas de abstenção eleitoral. Quer dizer, temos como Presidente da República foi eleito por menos de metade da população portuguesa. E, portanto, é legítimo? Claro que é legítimo. Mas ninguém põe em causa que ele tenha sido eleito por menos de metade da população portuguesa. São os mesmos que votam? Ou são diferentes os que votam? É uma discussão que, obviamente, nós não conseguimos concluí-la aqui. E, portanto, não está em causa isso, mas eu penso que a própria classe política sente necessidade de criar outros momentos de legitimidade para além daquela que advém do ato eleitoral. Porque é muito frequente nós ouvirmos nas conversas de café e todos os outros espaços que a população portuguesa diz ganhe quem ganhar, as políticas são as mesmas, muitas vezes nem existe aquela separação clara entre esquerda e direita e, portanto, há uma ideia muito negativa sobre a classe política e eu acho muito natural que a classe política sinta, ou alguma da classe política sinta a necessidade de criar outros espaços que são espaços de proximidade com os cidadãos, mas que não sejam só espaços de legitimação. E eu penso que, nessa perspectiva, eu acho que mais vale começar com um OP consultivo bem organizado do que começar com um OP deliberativo muito mal organizado, que existem, todos eles. E, portanto, a questão que aqui foi trazida como exemplo do Lausanne, um conselho consultivo muito informal, não é que tenha que dar passos para uma formalização de outro tipo, mas quantos municípios, quantas experiências começaram com processos mais informais, à medida que os eleitos foram ganhando confiança e que as pessoas foram participando mais, se caminhou para processos mais formalizados, como orçamentos participativos.
Existem experiências desse tipo. E, portanto, eu sei que isto nos leva muito longe, mas só para tentar responder aqui a uma questão que também foi colocada, que é o que é que impede os cidadãos de fazerem OP como forma de pressão? Ninguém impede, nada impede que isso aconteça. A questão é quais são os resultados que isso pode produzir, não é? Nós vimos, quer dizer, Porto Alegre, desse ponto de vista, é um exemplo interessante, apesar de claramente o processo estar em fase de recuo, não é? Quer dizer, claramente está em fase de recuo, mas é um exemplo interessante porque há toda uma movimentação de grupos organizados, de pessoas que participaram ao longo de anos no orçamento participativo e provavelmente o OP só não acabou em Porto Alegre por esse tipo de grupos mais organizados, que ainda fazem barulho, que ainda reivindicam, etc. E provavelmente também pela dimensão internacional que o processo ganhou e portanto a visibilidade externa e promocional de Porto Alegre. Nada impede. Eu acho que se calhar vale a pena começar por aí, quando é possível começar por aí. Não é? Mas atualmente os processos dependem exclusivamente para se fazer, exclusivamente da vontade política e mais vale que essa pressão seja uma pressão construtiva e não seja uma pressão destrutiva e seja uma pressão cooperante com os eleitos de alguma forma.